Como resolver o problema de campanhas que não vendem? O que fazer? Olá, pessoal. Eu sou o Leandro Silva, especialista em marketing digital, certificado em Google Ads e em Inbound Marketing, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre campanhas que não vendem, tá? O que fazer, tá? Às vezes você faz todo o planejamento da sua campanha, né? Planeja todo o seu orçamento, mas chega na hora H, ele não performa da forma como você gostaria, ou pior ainda, não traz nenhum tipo de conversão, não traz lead qualificado. O que que você tem que fazer no momento desses, tá? Então, eu separei aqui, né, três tópicos, né, que vão ser divididos em alguns outros subtópicos, eu vou explicar já para vocês. Um checklist, na verdade, do que você precisa fazer no caso da sua campanha não estar vendendo, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer aqui é sem enrolação, tá, gente? É fazer uma checagem técnica. Então, o que seria essa checagem técnica, tá? Essa checagem técnica você faz primeiro no nível da sua conta, né? No nível do gerenciador da sua campanha mesmo. Então, seja Meta Ads, isso vale para Meta, vale para Google, qualquer uma delas, tá? Então, você vai fazer uma checagem técnica de todas as suas configurações, tá bom? As configurações da sua campanha, se você selecionou o objetivo correto, se o orçamento da sua campanha está correto, se a sua segmentação, dentro de tudo aquilo que você planejou, faz sentido para aquele público, faz sentido para aquele local, faz sentido para aquela idade, para aquele gênero, né? Então você vai verificar, fazer todas essas verificações. Além disso, você vai checar também as palavras-chave, né? As estratégias de lance. Então, sim, toda a configuração da sua conta, da sua campanha, você vai ter que fazer uma checagem. Principalmente em pixel, tag de conversão, você vai fazer um verdadeiro pente fino, tá? Vai checar também, e é muito importante isso que muitas vezes passa batido. Os links, veja se os links da sua página estão todos funcionando corretamente, se a sua página está carregando rápido, tá bom? Se ela funciona bem para computador, se ela funciona bem para celular. Então, você vai ter que fazer toda essa checagem primeiro para validar pelo menos a primeira parte, né? O primeiro crivo, que é a parte técnica em nível de conta, tá? Ainda falando um pouco da parte técnica, você vai fazer agora uma segunda checagem também nas suas integrações, tá? Então, essa foge um pouquinho da conta do gerenciador, mas você vai fazer isso, principalmente se você trabalha com vendas consultivas e você precisa dos dados de contato de alguma pessoa na sua campanha, então você vai checar se os dados estão chegando no seu CRM de forma adequada. Se você trabalha com e-commerce, se os dados de pagamento, se os dados da compra estão chegando de forma adequada. Eu vou falar mais ainda, tá? De e-commerce já na segunda etapa, tá? Então você vai checar se todos os dados, se todas as configurações estão acontecendo da forma como tem que acontecer, tá bom? Passou por esse crivo, passou por esse checklist, você vai agora para a segunda etapa, a segunda categoria de verificação, digamos assim, que é fazer uma checagem do seu funil de vendas, de todo o seu processo de compra, do seu processo de leads, tá? Então vamos lá, se você trabalha com e-commerce, por exemplo, e você está com a campanha performando bem, ou não está, você está começando agora e viu que não saiu nenhuma venda. A primeira coisa que você vai ter que fazer é checar também se o seu processo de checkout está acontecendo de forma fluida, tá? Novamente, você vai checar todo o seu processo de checkout, desde a adição de produto ao carrinho, né? Início de pagamento, o processo de compra, né? O início de checkout e a compra em si, né? Quando a compra foi finalizada, tá? A página de obrigado da sua compra. Então, você vai checar tudo isso daí, tá? Se a pessoa consegue selecionar o produto, né, de forma correta, se não tá dando erro lá no carrinho, se não tá tendo recusa no método de pagamento que você escolheu. Então, tudo isso vai ter que avaliar, tá? Antes de sair mexendo em qualquer coisa da campanha. Repara que eu não estou falando para mexer na campanha, eu estou falando para você checar se as configurações estão corretas. Óbvio, evidente, se você chegou na primeira parte, você vai fazer as devidas correções. Se você já bateu ali que tem algo de errado, ali mesmo você já corrige, tá? Chegou nessa parte do e-commerce, já bateu que tem problema na parte de selecionar frete, bateu que tem problema no início de cadastro, bateu que tem problema com recusa de muitos cartões. Opa, você já vai resolver ali. Então, ali já, você já pode resolver pelo menos aí das suas vendas estarem caindo ou de não vender, você já tem pelo menos aí 50% do caminho já acertado. Chances que você comece a vender agora já são muito grandes, tá bom?
E se você trabalha com venda consultiva, por exemplo, você tem que validar de dois níveis diferentes. A primeira coisa que você precisa validar, é que nem eu já citei, é a validação técnica. Então, você trabalha com vendas consultivas, verifica se você não tem algum integrador, se os dados estão chegando realmente no seu CRM, talvez você trabalhe com Zapier, por exemplo, e você precisa pegar esses dados da campanha e esses dados vão ser distribuídos para todo um departamento, para todo um pessoal que vai trabalhar com aqueles dados depois. Então, às vezes vai dado para alguém que está cuidando da sua campanha, que é da agência, que também precisa ficar de olho nos leads, e dessa mesma submissão de formulário, o mesmo dado que vai para a agência vai para o CRM do setor comercial. Então, você precisa verificar se existe esse tipo de integração, se é Zapier, se é um Maker, né? Ou se é um formulário inserido direto do seu sistema de CRM e envia para o CRM adequadamente, se todos os dados estão indo corretamente, se os dados de nome, e-mail, telefone e qualquer outro campo que você coloque no seu formulário está chegando corretamente, então você valida essa parte técnica. Passou da parte técnica, isso se você trabalha com vendas consultivas, tá? Que é aquele tipo de venda que você precisa de um outro profissional para orientar, para conduzir a venda, para tirar dúvidas, enfim, tá? Então, trabalhando com esse tipo de vendas e viu que todas as integrações estão acontecendo de maneira fluida, aí é a hora que você tem que entrar no comercial, e isso dá trabalho, tá? Principalmente se você é gestor de tráfego ou trabalha em alguma agência. Isso vai dar trabalho. Você vai ter que entrar, vai ter que abordar o comercial, vai ter que ver se está havendo demora, né, no processo de abordagem, se quando o lead chega, ele é atendido com uma certa agilidade, com certa rapidez, se ele está sendo abordado de forma adequada, né, às vezes é um lead que chega já querendo saber de preço, um lead totalmente quente, um lead totalmente fim de funil, e aí você vê se o pessoal tá meio que assim, não tá sabendo trabalhar a venda, tudo isso você vai ter que ver, tá? E ainda checar todas as demais etapas no funil de vendas, né? Até para identificar também aonde está o ponto de melhoria ali naquela etapa. Às vezes a pessoa está sendo abordada de forma correta, está tendo uma certa agilidade na abordagem, mas na hora de fechar, na hora de fazer reunião de vendas, a conversão começa a cair ali. Então, nem sempre o problema está na campanha. Você vai ter que checar toda essa parte comercial, tá? A entrada de leads, a abordagem, tá? O momento em que vai fazer uma primeira reunião, o momento que vai ter uma proposta. Você vai ter que avaliar todo o funil de marketing e de vendas, tá bom? E aí vale, né, ter uma conversa com o comercial, discutir ali o que, que pode ser melhorado ou não, tá bom? E aí vocês vão fazer os devidos ajustes, talvez tenha que trabalhar melhor uma abordagem, né? Talvez seja melhor eliminar uma etapa no processo, porque se encurtar, a gente consegue ter mais fechamentos, já mandando a pessoa direto com, sei lá, exemplo, algum tipo de proposta, algum tipo de proposta mais elaborada de uma forma mais rápida, mais eficaz, mais na veia, para o que o cliente precisa. Então, tudo isso você vai analisar antes de mexer na sua campanha, tá? Passou por tudo isso, aí sim você precisa mexer na sua campanha. Você vai ter que testar e validar público, tá? E aí você vai ter que testar públicos diferentes. Vai chegar um ponto que, além de testar públicos diferentes, você pode, vai reparar que às vezes seja necessário no meio desse processo todo, você vai perceber que às vezes você está aquém na parte de orçamento, que talvez você precise colocar mais orçamento ainda, porque às vezes sua campanha não está vendendo, porque você está num nicho super competitivo e você ainda não está pronto para aquela briga. Então, às vezes você vai ter que dar um passo atrás, né, rever o seu orçamento, ver se vale a pena entrar nessa briga ou não. Você tem que ter esse tipo de maturidade e readequar o seu planejamento, tá? Mas passou por toda essa chegada técnica, geralmente os testes que se faz é de público, tá? Muito pouco provável também que vai ser orçamento, a não ser em casos como esse, quando você percebe e nota que o seu orçamento está discrepante diante do seu mercado, diante de todos os que competem por você ali no leilão do Google, tá bom? E aí, quando você fizer o teste de público, aí você vai testar idade, você vai começar a testar gêneros diferentes, horários diferentes de conversão, talvez locais diferentes. Então, além disso, você vai perceber também se a sua abordagem, se os argumentos de venda, quando chegar nessa parte, estão sendo bem validados, né? Se estão de acordo com o que os clientes estão buscando de você. Isso é muito fácil de você validar. Se você trabalha com venda consultiva, pelo argumento do cliente, pela conversa dele, você vai começar a entender o que que foi que chamou a atenção dele,
né? Por que que ele escolheu a sua empresa em detrimento de outra, e você vai trazer essa inteligência para sua campanha, caso ela não esteja vendendo, tá? As objeções, né? E tudo isso você vai transformar ela, essas objeções, tudo isso que vem acontecendo, você vai transformar isso em argumentos de venda, em anúncio, e vale citar também que você vai ter que testar também várias páginas, tá? Várias páginas de captura, tá? Recentemente nós tivemos um cliente aqui em uma das agências que eu presto serviço, tivemos clientes em que nós chegamos a testar pelo menos aí umas 17 páginas, umas 17 landing pages, páginas de captura. Isso porque a gente fez todo esse processo, toda essa checagem. É um cliente que tinha entrado recentemente para a gente não estava conseguindo ter uma boa performance nas campanhas dele, né? E a gente sentou e conversou, ó, vamos fazer essa checagem? Vamos checar toda a parte técnica, se a gente vê que a gente não identificou gap nenhum, a gente vai fazer o teste de público. Aí que nós começamos a fazer, e aí a gente começou a perceber as falhas, né? As falhas no carregamento da página, a gente conseguiu resolver. Vimos melhor, já começou a entrar algumas conversões, mas ainda estava aquém da nossa meta. Depois começamos a entrar no comercial, tivemos que fazer algumas validações também, né? Algumas correções, né? Algumas reuniões estratégicas, levando dados, sempre levando dados para o cliente, isso é primordial, tá? Mas ainda assim nós não estávamos chegando na meta. Quando a gente chegou nos testes de público, a gente percebeu que a gente tinha que melhorar a nossa argumentação, né? E economizamos também um dinheiro depois que a gente validou isso, porque a gente começou a ir pro, no nosso caso, pegou muito na idade, então a gente começou a ir para a faixa etária correta das nossas campanhas, e isso fez a nossa conversão aumentar aí, pelo menos brincando aí uns 20%, tá? Um cliente que trabalha no setor de construção. Então, assim, vale a pena você fazer esse checklist todo, tá? Eu estou falando assim de forma bem resumida, mas na prática você vai em canto por canto da sua conta, canto por canto das suas integrações, das suas ferramentas, checando se está tudo certo, tá? Vale a pena, às vezes, se você trabalha com venda consultiva, fazer um cliente oculto, né? Se passar por um cliente e analisar como que os SDRs, como que os closers lá do seu cliente, ou o seu mesmo, da sua própria empresa estão abordando, como que eles estão conduzindo até uma reunião de vendas, né, fazendo um cliente oculto, e você começa a identificar esses gaps, tá? Por último, você vai mexer na sua campanha, sendo que quando você for mexer na sua campanha, você vai fazer teste de público, e não porque você configurou alguma coisa de errado, tá bom? E vale a pena você checar tudo, todo esse processo, tá bom? Checar todas essas informações para que você saiba como conduzir a sua campanha, tá bom? Detalhe, tá? Fica um disclaimer aqui. Se você já começou nas pressas, já começou só colocando o seu cartão na conta, fez o seu anúncio de qualquer jeito, sem ter um planejamento, sem ter um planejamento de meta, um planejamento específico, a minha consultoria está aqui para te ajudar nessa parte, senão você vai ficar perdido nas suas contas, tá bom? Vou deixar o link aqui na sua descrição para que você, que hoje está passando por esse problema, tá? Tá fazendo Pix aí para o Google sem ter resultado, sem ter clareza de como analisar, sem ter clareza de se o seu resultado está sendo satisfatório ou não. Minha consultoria está aqui embaixo, vou deixar o link aqui na descrição, que vai te ajudar também. Isso vai te ajudar sim. Com certeza, não só escalar o seu negócio, como também você vai, né? Quantas decisões erradas você não já tomou por conta de um mau planejamento, né? Quanto que você já não fez de Pix para o Google por conta de um mau planejamento, de uma análise, tá? Então, link aqui abaixo, tá bom? Vou deixar aqui o link da minha consultoria para te ajudar. E espero que esse checklist já te ajude, tá? A analisar com calma as campanhas que não estão vendendo, tá? Qualquer dúvida, comentário aqui abaixo, pode deixar a sua dúvida. Não se esquece de se inscrever, compartilha com quem você sabe que está com dificuldade nas suas campanhas esse vídeo, que eu tenho certeza que vai te ajudar, tá bom? Até mais, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.